Estamos de volta com o programa Conexões, hoje falando sobre o limite da tolerância, com o professor e pesquisador em ciências da religião, Roberley Panachevski. Então, Roberley, falando de tolerância e intolerância, quais são os limites possíveis para a tolerância? Essa é uma boa pergunta, né? Ou seja, eu tenho que respeitar o outro em todo sentido, né? Ou há um limite? Quer dizer, a gente pode discutir o seguinte, quer dizer, o grande limite ou os limites para a tolerância são os direitos humanos universais. Apesar o bem comum, por exemplo. A questão da liberdade, da justiça, sempre que os direitos humanos universais... É uma discussão ocidental, é verdade, né? A gente teve pouca participação aí dos orientais, né? Mas são direitos que ainda a gente... percebe que tem que ser para todos, né? Então você pega, por exemplo, uma pessoa, né, que passou por cima da justiça, passou por cima da liberdade. É possível tolerar a corrupção? Não é possível. Né? Ok. Não é possível. Agora, um problema na ordem religiosa e sexual, por exemplo, que é um tendão de Aquiles, é a prática da excisão dentro do islamismo. Quer dizer, as próprias mães fazem isso. Né? Cortam o clitóris das meninas quando são crianças e tal. Quer dizer, é uma prática que é complicada, quer dizer, você não pode tolerar, mas em nome da tolerância você também não pode impor a uma tradição... Ou seja, trata-se de uma cultura interferir na outra, ninguém tem esse direito. Então é um desafio, mas a gente não pode aceitar, mas também não pode impor. Então, como dialogar com essa cultura, com essa religião, de forma a mudar esse tipo de comportamento que inibe aquelas crianças, aquelas mulheres ao prazer. Agora, falando de tolerância e intolerância, eu acho que é muito bom pontuar que ninguém tem o direito de invadir o outro, ninguém tem o direito de interferir na outra cultura, mas não vivemos no mundo apenas eu e o outro, não. Exato. Tem sempre a comunidade, tem sempre a sociedade. Toda vez que algo, vamos dizer assim, interfere, fere, agride o direito da maioria, o direito da comunidade, isso não é tolerável. Por exemplo, não podemos tolerar alguém alcoolizado que dirige em alta velocidade, colocando em risco a vida dos outros. Exato. Então, por isso é que tem que haver leis. E nesse sentido, eu acho que o mundo de hoje está muito caótico. Eu colocava na introdução, há muitos paradoxos. Por exemplo, em nome de não tolerar a corrupção, as pessoas agridem uns aos outros, não permitem a divergência política. Exato. Em nome de não tolerar, por exemplo, fanatismos religiosos, as pessoas querem destruir a outra tradição. Não é por aí, né, Roberley? Não, exatamente, não é. Então, esse sempre vai ser o nosso desafio, né? E a gente estava falando no começo da educação, né? Então, como educar? Para a tolerância. Para a tolerância. Para o respeito. Para o respeito, a diferença, a que o outro seja ele mesmo, né? Aqui eu lembro do Buber, né? Grande filósofo aí, que ele falava, o livro dele chama-se Eu e Tu, né? Quer dizer, toda vez que o eu domina o tu, ou tu domina o eu, não há diálogo, não há humanização possível nesse... Então, para existir humanização, quer dizer, o outro não pode ser uma coisa, ele tem que ser pessoa humana. Então, esse respeito, esse diálogo são fundamentais para que a pessoa humana cresça como pessoa humana. Então, educar para a tolerância é o nosso desafio, mas não é só a escola que tem que fazer isso. Família tem que trabalhar nisso, as religiões têm que trabalhar nisso, o Estado, de maneira geral, tem que trabalhar nisso, e a mídia também trabalha nisso. Agora, tocando no assunto da mídia, eu acho que a mídia tem um papel fundamental. Tanto a grande mídia, ela é o quarto poder do Estado, a grande mídia. Ela tem o poder de decidir sobre o que nós vamos conversar. Ela tem o poder de decidir a ordem do dia em todo um país. Ou seja, ela tem um foco e o resto fica fora de foco. Então isso é muito perigoso. Talvez, e há muitos críticos que dizem isso, a mídia, em geral no mundo inteiro, mas sobretudo a nossa, no Brasil, nem sempre ela contribui para a democracia, para a tolerância, verdade? Verdade, concordo com você, acho que nem sempre, né? Eu acho que em nome de um certo sensacionalismo, de ter muita publicidade, ter muita gente que assista aquele programa A, B ou C, ter o Ibope, o que acontece? Joga muita Sim, mas prática tem interesses também de classes, de empresários e etc. Aí é o pano de fundo, né? Exato, o pano de fundo são os interesses, né, dessas classes que querem, né, que seja
que o povo, inclusive, fique mais na E sensibilidade. são interesses mesmos. Há determinados políticos que são blindados. Exato. São citados, há processos, são arquivados durante anos e são blindados. E não aparece. Isso não contribui para a tolerância, pelo contrário. Exato. Né? Isso gera revolta. Isso gera revolta e mais problemas, né? Porque quando só se agride determinadas pessoas, né, de X partidos e não faz uma discussão mais ampla, ou seja, crise, leva uma nova crise. Ou seja, democracia é lugar para todos. Para todos. A seara tem que ser pública, coletiva, discutida e chegar, vamos dizer assim, ao melhor argumento, à melhor lei que obriga a todos, né? Isso é democracia. Isso, acho que você tocou dois pontos fundamentais importantes na questão da mídia, né? Que é a questão do sensacionalismo e é a questão de grupos, né, que financiam o sensacionalismo com interesse específico, né? Com certeza. De manter a população... Sobretudo em se tratando do nosso país, uma população, vamos dizer assim, que ainda não sabe ler politicamente, historicamente, culturalmente, por motivos educacionais. Exato. Né? Agora, e a pequena mídia ou as redes sociais? Eu acho que tem sido uma fonte de intolerância absurda, Roberto. Aí acho que é uma questão, eu vejo como uma questão contraditória, que a gente tem os dois lados, né? A gente tem esse lado que você está pontuando e que é verdadeiro, né? De uma grande intolerância, de disseminar, né, contravalores. E tem o outro lado, né? Acho que tem grupos também que querem fazer coisa diferente, que querem mobilizar, né, para que haja coisa diferente, né, que o Brasil se torne diferente, que se torne mais democrático, mais participativo. Então a gente tem aí, entre aspas, uma briga Mas interna. Quando eu me referi ao aspecto negativo, eu me refiro aos posts falsos para confundir a opinião pública. Pessoas incautas, despreparadas, reproduzem isso durante o dia, durante semanas, e se cria uma cultura, eu vou dizer assim, violenta. Agora, ao passo que a gente tem grupos no WhatsApp, no Facebook, enfim, YouTube, né? no YouTube, vários grupos, vamos dizer assim, de organização, de acreditar no futuro, é por aí. Então, nesse sentido, o que você acha? Qual que é o papel da educação, tanto formal quanto informal? Você já falou alguns elementos. Eu acho que o grande papel, no caso do nosso debate, é formar mesmo, é educar para que haja o respeito à diferença. E o respeito é sempre A palavra respeito, às vezes, ela é meio delicada de entender. Eu gostei de uma definição que um psicólogo deu uma vez, que é cumprir o combinado. Respeito. Quer dizer, pacto. Então, a gente tem que deixar claras as nossas intenções e explicitar. Porque aí eu estou te respeitando e você está me respeitando, porque eu sei o que você está querendo e você sabe o que eu quero. Então, acho que a gente tem que deixar as coisas mais claras para que haja esse respeito. Ou seja, para que a gente não, entre aspas, não pise no pé do outro sem perceber. A gente sabe que, olha, ali eu estou pisando, eu estou tocando numa ferida e eu tenho que, então, não fazer isso. Porque eu já conheço, você já me demarcou que isso não é para ser feito. Ok, tenho aqui hoje a participação da Vera Lins. Tolerância, tema pertinente e necessário para a atualidade. Fraterno abraço, Vera. O Luiz Antônio Barros. O tema de hoje leva a muita reflexão. Somos uma sociedade intolerante? Aceitamos a religião do próximo? Aceitamos suas diferenças e preferências? Conseguimos viver com as diferenças? O que falta? A intolerância leva à violência e nos conduz à barbárie. Pode acontecer isso, Roberto? Sim, mas eu digo essa questão anterior que é delicada. Essa nossa sociedade, ela é uma sociedade intolerante, uma sociedade para a guerra. Eu acho que não. Então o homem não é lobo para o homem? Não, eu acho que ele tem uma dimensão muito positiva. A gente estava falando antes, pode ser que a mídia tenha acentuado muito mais pontos negativos do que positivos. Você liga a televisão, você vê quantas coisas boas aconteceram perto da gente, nada disso aparece. Não. Agora tem uma... Não dá ibope, né? Tem um assassinato, aí aparece. E aí aparece em todo, em rede, até rede nacional. Há determinados programas justiceiros que têm um ibope muito alto. Né? Então, acho que essa questão também da intolerância, ela tem sido fabricada nesses últimos anos aí. A gente pode perguntar em função de quê, em vista de quê que tem sido feita isso, e não o contrário, uma educação para a tolerância, uma educação para o respeito às diferenças. Bom, ok, Luiz Antônio, fraterno abraço. A Cláudia Antunes diz o seguinte: sim, vivemos a intolerância. De forma cruel, assistimos a um povo que dissemina ódio. Com ele vem a violência brutal, não só física, mas também moral. O mundo que está se transformando em um lugar ruim de se viver, muito longe.
está muito longe da doce palavra de Deus. Ou seja, a abertura para o transcendente, a busca do espiritual nos faz mais amenos, né? Isso. Mais tolerantes, mais sensatos. Isso, acho que a grande regra de ouro do Novo Testamento, né? A fala de Jesus, né? Do Segundo Testamento, que é ame o próximo como a si mesmo. Quer dizer, a gente tem que aprender a amar o outro como a gente ama a gente mesmo. Ou seja, então tem que se aprofundar nesse amor para poder aprofundar o amor no outro e criar laços de fraternidade. Ok, nosso tempo está voando, então Cláudia Antunes, fraterno abraço. Duarte Bernardo manda um abraço para o Roberley, para o Padre Márcio, fraterno abraço. Cláudio Xará Barbosa, fraterno abraço. Roberley, nosso tempo está acabando, vamos ao ping-pong. Respeito. Eu diria combinado. Religião. Espiritualidade. Oposição. Crítica. Tolerância. Respeito à diferença. Diferença? Diversidade. Ok. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua. Já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, Mahatma Gandhi. Roberley, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Foi meu. Muito obrigado. Para vivermos bem, vale a máxima do Evangelho. Tudo quanto quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Se para nós queremos o que é bom, façamos sempre o bem. Na próxima semana estaremos de volta com o programa Conexões Espiritualidade Cotidiana, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.